BR-116, no trecho de São Leopoldo, vem ganhando novas obras ali para melhorar a fluidez, né? A principal delas foi a abertura das novas pontes sobre o Rio dos Sinos. Mas, ao mesmo tempo, o trecho tem se revelado muito perigoso para os motoristas. 7 pessoas morreram em menos de uma semana em acidentes naquele ponto ali. O repórter Guilherme Milman foi dar uma conferida, porque uma das queixas dos usuários é com respeito à falta de melhor sinalização depois que as obras foram entregues. É a Blitz da 116. Fala, Milman. Oi, Macedo. Pois é, a gente passa todos os dias por aqui, praticamente, e já faz bastante tempo que a gente faz esse acompanhamento na BR-116. O que a gente percebe é que depois que foram feitas algumas obras importantes nesse ponto, ficaram algumas questões pendentes, principalmente em relação à sinalização. É importante, antes de mais nada, né, Macedo, a gente deixar aqui bem claro, nós não estamos dizendo que as mortes ocorridas nessa última semana, foram 7 mortes ao todo, nesse trecho entre Sapucaia do Sul e São Leopoldo, nos quilômetros 252 até 248, a gente não está dizendo que essas mortes foram causadas necessariamente pela falta de sinalização, até porque, se a gente for pegar caso a caso, tivemos aí acidentes que foram causados por excesso de velocidade, por pedestres que atravessaram a rodovia em locais inapropriados ou até mesmo de condutores que pegaram no sono. Então a gente está falando aqui de ações de imprudência, mas é fato, a rodovia apresenta sim problemas estruturais e preocupa motoristas que passam por aqui. Eu estou num trecho que fica bem entre a loja de material de construção, aqui a Leroy Merlin, e o viaduto da João Correia. Eu vou mostrar em live para exemplificar para vocês o que é um dos principais pontos, tá? Uma das ações que está sendo feita nesse pacote de obras da 116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo é a implementação da nova faixa, é uma terceira faixa da pista principal, que é uma faixa de transição entre a pista principal e a pista lateral. Boa parte da rodovia já teve essa pista implementada. Aqui em São Leopoldo, por exemplo, toda ela já tem essa terceira faixa. Acontece que nesse trecho, e já faz mais de um ano que essa faixa foi implementada, tem pontos ainda onde não há a pintura, a demarcação entre a pista principal e a pista lateral. Eu estou mostrando, não sei se dá para ver, mas aqui um pouco mais à frente tem uma mureta, tem uns cones que são colocados inclusive na rodovia e também atrapalham o motorista. E logo depois a mureta acaba, ou melhor, antes, né, não tem um trecho com mureta e não tem pintura. Então os motoristas, por exemplo, não conseguem enxergar bem o que é a pista central e o que é a pista lateral, por conta da falta de pintura que deveria ter sido feita. Isso daí a gente vê em outros pontos, não só aqui de São Leopoldo e Sapucaia, mas em Novo Hamburgo também, inclusive alguns pontos onde ainda tem a pintura antiga e a pintura nova, o que confunde, cria uma quarta faixa na rodovia. Eu estou aqui num posto de gasolina e conversando com algumas pessoas que chegam por aqui, e o relato, a impressão delas é a mesma que eu tenho, de quem passa aqui todos os dias. E a gente vai ouvir agora um relato que eu acho que exemplifica bem, que é do empresário Márcio Alves, que fala um pouco sobre esses problemas que ele nota, e ele acha que sim, essas falhas, elas são cruciais para que prejudique a segurança e cause acidentes graves como os que a gente tem visto. Vamos ouvir. Sim, a falta de sinalização atrapalha porque a gente tem 4, 5 pistas, não tem uma tartaruga sinalizando cada pista, não tem uma demarcação. E a gente vê que esses cordões pequenos que tem ali, em determinados pontos, viadutos, enfim, hora tu tá com a pista aberta, hora tu tem esses cordões. Provavelmente as grandes fatalidades que deu aconteceu justamente por causa disso, porque agora a gente observa que botaram uns cones laranjas ali, né? Mas aquele cone ali tá em cima do risco. Não tem como se daqui um pouco um motorista troca de pista, não vai dar tempo de reação, né? Então tá sim bem complicado e tá muito mal demarcado.
A gente, até é importante a gente dizer que essa impressão ela também é compartilhada pela Polícia Rodoviária Federal. A gente iria entrevistar agora, Macedo, o Douglas Pavec, que é coordenador da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Ele acabou tendo um imprevisto, mas eu já tinha conversado ontem com ele e ele diz que sim, a PRF tem notado também falhas na sinalização e diz que vem cobrando o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por melhorias nessa parte. O DENIT, lembrando, é o responsável por administrar, é o responsável por contratar as empresas que realizam essa série de obras. Ontem mesmo nós já questionamos o DENIT, eles enviaram uma nota curta dizendo que trechos de obras de melhorias já estão com algumas sinalizações, mas que irão ainda nessa semana reforçar a sinalização, principalmente a sinalização horizontal, que é a pintura na pista. E que eles falaram que nessa semana então farão esse reforço, mas não deram detalhes de que dias eles farão isso e os trechos específicos. Há alguns meses eu entrevistei o Iratã Pinheiro da Silva, que é o superintendente do DENIT aqui no Rio Grande do Sul, e eu fiz esse questionamento na época para ele sobre a questão da pintura. Por que demora tanto? Se implementa a nova faixa, que é para melhorar, que é para dar mais fluidez, mas a pintura acontece muito tempo depois. Ele me deu duas explicações. Uma delas é que esse tipo de trabalho de pintura, ele funciona melhor no verão, porque com menos sol e com a temperatura mais baixa, não seca, demora mais para secar e aí a pintura acaba não se firmando na pista. E a outra explicação é que com o movimento intenso é difícil de fazer esse trabalho à luz do dia também. Então são algumas questões que, segundo ele, acabam interferindo para que a pintura ocorra mais tempo, demora mais tempo para que eles consigam colocar essa pintura, mas a verdade, Macedo, é que realmente tem problemas, eles fazem, tem sido feita uma parte importante de melhorias, mas ainda carece de sinalização para que deixe a rodovia mais segura. Muito bem, os ouvintes falaram sobre o problema, a reportagem foi conferir e confirma, há problemas na sinalização, embora, como destacou bem o Milman, não se possa dizer que esse problema esteja na raiz de tantas mortes e tantos acidentes, pode ter colaborado, mas há muita imprudência, enfim, há muita até fatalidade em alguns casos, mas se há um problema de sinalização e isso pode implicar em menos segurança para os motoristas, é claro que esse problema tem que ser sanado, tem que ser resolvido. Agora, 7h27. Só para dizer, muitos ouvintes mandando relato, tá? Dizendo que a gente deveria falar mesmo da BR-116, citando o que inclusive foi citado pelo Milman, mas de que tem desnível entre a pista principal e a pista lateral, pode causar acidente, falta de marcação, de sinalização. A Adriana de Sapucaia, o Alexandre mandando por aqui, o Lindomar de Montenegro, muita gente informando, falando sobre a BR-116. Tem relato, tá? De problema agora na 448. Tá chegando aqui um relato de acidente na chegada a Porto Alegre, próximo a Arena do Grêmio, é o relato dos ouvintes também, além de muita reclamação da BR-116